Seguindo com o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Capítulo 4. A Hora da Morte. Assuntos não resolvidos estimulam as lembranças. Comecei minha busca retornando às prateleiras de religião e filosofia da biblioteca local, onde Steve havia pesquisado um ano antes para ver se não deixara nada de lado. Mas nenhum daqueles objetos acadêmicos tinha nada a dizer sobre como era restaurador lembrar-se de uma vida passada. Talvez um livro mais novo respondesse às minhas questões. Na livraria de Asheville, encontrei, enfiados entre os livros de astrologia e budismo, alguns títulos que me pareceram interessantes. Livros escritos por Fioren, Stuffen, Waschenbar e Moody. Doutora Waschenbar e o caso do garfo de 4 dentes. Peço sempre desculpa pela pronúncia de palavras estrangeiras. Me perdoem. Reviling Past Lives, livro da doutora Ellen Waschenbach, era a prova perfeita que eu procurava para mostrar aos meus críticos. Ela arquitetara uma experiência engenhosa para provar que as lembranças de vidas passadas são reais. Doutora Wambach, inicialmente, era uma psicóloga e cientista convencional. Seu interesse por esse campo invulgar começou com uma investigação para explicar uma experiência pessoal perturbadora, uma intensa sensação de déjà-vu que tivera certo dia, quando visitava um museu histórico em Woking, Nova Jersey. À medida que subia as escadarias do velho prédio, foi tomada pela nítida sensação de estar em outro lugar e tempo. Entrei na pequena sala da biblioteca e fui automaticamente para a prateleira de livros. Peguei um e o retirei da estante. Parecia que eu sabia que aquele livro tinha sido meu. E à medida que olhava as páginas, uma imagem se formou em minha retina. Montada numa mula, atravessava uma plantação coberta de restos da colheita, com um livro apoiado na sela. Na minha frente, o sol batia quente nas minhas costas. As minhas roupas me espetavam. Podia sentir a mula se mover sobre meu corpo, sentada na sela, profundamente absorta na leitura do livro, apoiada na minha frente. Parecia conhecer o seu conteúdo mesmo antes de passar as páginas. Doutora Van Bar estava profundamente abalada, com a sensação inequívoca de que estivera em outro corpo, em outra existência. A sensação era nova e estranha para ela. Aquela época, considerava-se uma psicóloga e professora universitária respeitável, e sempre acreditara que os fenômenos psíquicos podiam ser explicados como fantasias, sem significado ou delírios. Mas a intensidade do seu déjà-vu era real demais para ser desprezada. Ela precisava saber mais sobre aquilo. Suspeitava que pudesse ser um vestígio de uma realidade oculta, uma passagem rápida por uma dimensão da mente nunca admitida nos livros de psicologia. Pressentia que aquela nova dimensão poderia ser imensamente valiosa na sua prática terapêutica. Essa experiência pessoal mudara o conceito da doutora Van Bach sobre o potencial da mente, mas não diminuiu sua fé nos métodos científicos. Sua formação exigia que ela estudasse o fenômeno objetiva e racionalmente. Começou lendo tudo o que pôde encontrar sobre fenômenos psíquicos, lembranças de vidas passadas. Depois, passou a usar a hipnose para fazer regressão a vidas anteriores em estudantes voluntários, e a cada regressão tornava-se ainda mais intrigada. Os pesquisados passavam por experiências profundamente emocionantes que os convenceram, e a ela também, da verdade das suas memórias de vidas passadas. Descreveram vidas anônimas em todas as partes do mundo, em todos os períodos da história humana, com riqueza de detalhes. A maioria dos fatos históricos das regressões que pôde pesquisar, detalhes das vestimentas, alimentação, clima e arquitetura, por exemplo, coincidia com os que os historiadores conheciam da vida através dos séculos. Estava espantada em perceber como as lembranças eram precisas. Seus voluntários não cometiam erros, nem o mais obscuro dos detalhes, que lhe tornavam horas de pesquisa para confirmação na biblioteca. Mas provar a realidade das vidas passadas não bastava. Não viam um meio de provar conclusivamente que os seus pesquisados não tivessem, de alguma forma, inventado suas histórias a partir de um conhecimento prévio.
Então procurou padrões entre as informações que colheu. Um padrão em particular mostrou-se significativo para a doutora Vambá e que lhe deu confiança para prosseguir. Percebeu que metade dos seus pesquisados lembrava de pelo menos uma vida em que morria na primeira infância. Aquilo espelhava o fato histórico de que, nas sociedades primitivas, quase 50% das crianças morriam antes de chegar aos 5 anos. E aquilo confirmava para a doutora Vambá que aquelas histórias não eram fantasias inventadas, nem imagens compiladas de livros ou filmes. Que proveito teriam em fantasiar uma vida ceifada lamentavelmente cedo pela fome ou pela doença? Considerando aquela observação como um indício, a doutora Vambá mudou seu método. Sua formação científica lhe permitia saber que o comportamento geral dos grupos, quantificado sob a forma de dados estatísticos, era muito mais confiável e convincente que casos isolados, por mais impressionantes que fossem. Então, ao invés de documentar algumas existências tão conclusivamente quanto possível, decidiu reunir dados em um vasto número de pessoas para verificar se os padrões que surgissem reproduziam os principais padrões dos fatos históricos. Doutora Vambá já sabia que era capaz de fazer um grupo de 12 pessoas ou mais regredir tão facilmente quanto uma única pessoa. Também descobrira que eles podiam lembrar tudo o que vivenciaram durante a regressão, mesmo não tendo falado durante o transe. Baseado nessas descobertas, começou a fazer a regressão de grupos de voluntários. Hipnotizavam todos os grupos da mesma maneira, dando-lhe a opção de visitar 11 períodos específicos da história, entre o ano 2000 a.C. e 1945. Fez isso 3 vezes com cada grupo. Enquanto os voluntários estavam em transe, orientou-os para que observassem seu entorno e os levou a percorrer um dia típico em suas vidas. Depois guiou-os até suas mortes e ao estado pós-morte. Nenhum falou durante as regressões ou antes de terem respondido por escrito a um questionário padrão. O questionário pedia aos voluntários que registrassem o que haviam visto e vivenciado durante a regressão. O que vestiam, o que calçavam, a cor de sua pele, o tipo de cabelo, clima, paisagem, sua moradia, arquitetura que viam, sua alimentação, seus utensílios e ferramentas, e o dinheiro que usavam. Outras perguntas buscavam informações sobre suas mortes, onde morreram, que idade tinham nessa hora, a causa da morte e o que aconteciam após sua morte. Seguindo métodos científicos cautelosos, a doutora Vambá esforçou-se em evitar erros e distorções. Os voluntários desconheciam uns aos outros antes da experiência e não lhes foi permitido conversar antes de preencherem o questionário. Ela organizou as perguntas de maneira a detectar quem estivesse fantasiando ou forjando as respostas e examinou as respostas de cada questionário em busca de discrepâncias internas e anacronismos históricos. Ao terminar, ela tinha 1.088 questionários respondidos. Esperava que cerca de 10 a 20% deles tivessem de ser descartados por incorreções ou discrepâncias, mas, para sua surpresa, somente 11 foram invalidados, menos de 1%. De todos os seus pesquisados, 70% lembraram de uma vida anterior. Ela compilou e analisou suas respostas, reconstruiu a localização geográfica, a cultura, o clima, a raça, o status social das vidas a que as pessoas se lembraram. Desenhou tabelas e gráficos, escreveu sumários de suas descobertas. O resultado final é uma impressionante correlação, ponto por ponto, entre as lembranças de vidas passadas dos seus pacientes com fatos históricos. Como exemplos do alto grau de detalhamento, os resultados da doutora Vambá traçam a evolução dos utensílios de mesa do homem, desde rústicas colheres e conchas de madeira até garfos de 3 dentes, que apareceram pela primeira vez em seu estudo em 1500, e o moderno garfo de 4 dentes, que apareceu por volta de 1800. A maioria dos voluntários, entretanto, relata ter comido com os dedos. Baseada num conjunto de dados reunidos em mais de 1.000 regressões, doutora Vambá considerou satisfatório o resultado obtido, que provava, estatisticamente, que as lembranças de vidas passadas sob hipnose refletem o passado com precisão,
Estava convencida de que aqueles resultados não eram produto de racionalização fantasiosa das pessoas pesquisadas, mas sim memórias reais de vidas passadas. Você pode imaginar como acolhi bem essas informações. Eram os dados objetivos que eu procurava para me ajudar a convencer meus amigos mais racionais sobre a realidade das vidas passadas. Em Reveling Past Lives, encontrei evidências para contestar a noção de que vidas passadas são superstição, fantasia ou algo que se possa rir nas festas. A parte da pesquisa da doutora Van Baa que mais me intrigava era relativamente o que acontecia às pessoas quando morriam. Aquilo era informação nova, uma análise estatística da experiência da morte através da história. Como fizera com os outros dados, a doutora Van Baa dividiu as causas da morte em categorias. Traçou duas curvas através dos séculos. Do total de mortes confirmadas, 62% foram por causas naturais, como idade e doenças. 18% foram mortes violentas, como assassinato, suicídio ou ataques de animais. Mortes por causas desconhecidas completaram os 20% restantes. Muitos tinham menos de 30 anos ao morrerem, o que bate com o que se sabe sobre a média de vida através da história. Mais interessante ainda era a análise da estatística do que os voluntários vivenciaram ao morrer. Para 90% das pessoas, a morte foi a melhor parte da regressão. Relataram repetidas vezes como foi agradável morrer. 79% experimentaram uma calma profunda e paz após a morte. Muitos se sentiram felizes por estarem livres de seus corpos, tão alegres que choraram durante a regressão. Cerca de 20% descreveram flutuar acima de seus corpos após a morte, observando a agitação em volta do corpo ao partirem. 2/3 elevaram-se em direção à luz muito brilhante após deixarem seus corpos. 25% contaram que primeiro se encontraram na escuridão e depois foram em direção à luz. A maioria reportou que havia perdido o medo da morte na vida atual. Porém, nem todo mundo morreu tão pacificamente. Os 10% restantes relataram emoções altamente negativas, circundando a morte. Todas essas pessoas morreram violenta ou subitamente, num acidente ou numa guerra, ou sentindo muito medo. Um exemplo mostra como a morte súbita pode resultar em confusão e desorientação. Fui atropelado por um carro ao atravessar a rua correndo. Pareceu-me que eu continuava correndo pela rua. Não estava cônscio de que estava morto. Depois fiquei frustrado e perdido, porque não entendi o que estava acontecendo comigo. Se a alma do morto sentiu algum pesar, não foi por si, mas pelas pessoas que ficaram para trás. As mortes mais tristes de todas são as dos pais que deixam os filhos jovens, que precisam ainda dos seus cuidados, ou das mães que morreram durante o parto, o que aconteceu muitas vezes durante a história. Meus amigos, temo que as pessoas pensem que então vamos nos matar para sentir isso. A realidade dos suicidas é muito diferente dessas. São dias muito difíceis depois de um ato de autoaniquilação. Então não convém essa tentativa, porque é dramático. Foi um prazer estar com vocês. Lembro sempre que temos capítulos antes desse. Até breve. Um abraço.